Onde há mentira, não pode haver amor. Luna se passou por esposa de Sebastian, aproveitando-se dele ter perdido a memória. Porém, ela não contava que o amor surgiria entre eles. Será que esse relacionamento terá um final feliz? 아이들의 기도가 들려오네. 힘이 되어줄게. 내일의 희망을 노래할 수 있게. Depois de ser atendida na emergência de um hospital por estar com uma terrível dor de cabeça, devido às preocupações com a falta de condições financeiras, Luna não sabia o que fazer para resolver os seus problemas. Na quietude do lugar, ela caminhava pelos corredores brancos, de paredes frias e luzes fluorescentes que mais pareciam demonstrar a tristeza em que se encontrava a sua vida. Não tinha um lar, nenhum destino. Parada em um canto, sem saber para onde ir, ouviu a conversa entre um médico e uma enfermeira sobre o paciente do quarto 21. O médico disse que o hospital estava preocupado com o paciente em coma há vários dias, pois até aquele momento nenhum parente ou conhecido compareceu para vê-lo. O hospital não encontrou nenhum documento com o paciente que o identificasse. Apenas uma foto dele e no verso estava escrito o nome Sebastian Miller. A assistente social tentou sem sucesso encontrar a sua família. Luna viu ali uma oportunidade. O desespero de sua situação a levou a uma decisão ousada. Sabia que o hospital oferecia moradia para familiares que acompanhassem os enfermos. Dessa forma, resolveu se passar por esposa do homem desconhecido e assim conseguir um teto e uma cama quente, algo que há muito tempo não tinha. Foi à direção do hospital e se declarou esposa de Sebastian Miller. Quando adentrou o quarto 21, deparou-se com um homem de feições serenas, mas marcadas pelo coma. Sentou-se ao lado dele e segurou sua mão fria, dizendo: "Estarei aqui para você, Sebastian, sempre", sussurrou mais para si mesma do que para ele. O olhar vazio do homem inconsciente a fez questionar sua decisão, mas o desespero por abrigo falou mais alto. Por vários dias, ela teve estadia e alimentação necessárias. Passava o dia sentada ao lado do leito de Sebastian e o observava com cuidado. Por diversas vezes, lamentou que um homem tão atraente estivesse no estado vegetativo, sozinho e sem nenhum parente verdadeiro para acompanhá-lo. Em uma manhã, semanas depois, a rotina silenciosa do hospital foi rompida por uma súbita agitação. Luna, como de costume, estava ao lado de Sebastian quando percebeu um movimento em seus dedos. Pouco depois, os olhos dele se abriram, revelando um olhar perdido. Ele piscou várias vezes, tentando focar a vista. "Onde estou? Quem é você?" Ela correu e chamou o médico. Sebastian havia retornado do coma e não lembrava de nada, nem mesmo do seu próprio nome. O médico explicou calmamente: "O seu nome é Sebastian
e a sua memória pode voltar a qualquer momento. Fique calmo, pois isso é normal em alguns casos. A presença de sua esposa pode ser essencial para a sua recuperação. Ele olhou para Luna confuso e vulnerável, mas aceitou a explicação do médico. Nesse momento, Luna, apesar de saber que a memória dele poderia voltar a qualquer momento, ficou muito feliz. Por ora, resolveu continuar com o fingimento porque, além de poder ficar mais dias no hospital, preocupava-se sinceramente com ele. Com a convivência, Luna e Sebastian construíram uma nova história. Ela inventava detalhes sobre o passado que nunca existiu. Como se conheceram em uma tarde chuvosa, como ele lhe prometeu amor eterno sobre as estrelas. Cada mentira se tornou uma pedra na fundação de uma nova relação. Em meio a essas histórias mentirosas, algo verdadeiro floresceu. Sebastian, grato pela presença constante dela, começou a se apaixonar pela mulher que acreditava ser a sua esposa. Obrigado por estar ao meu lado, disse ele certa noite, segurando suas mãos com ternura. Peço desculpas por não me lembrar de você, mas certamente eu a amei muito, pois me casei contigo. Ela sorriu e abaixou a cabeça. Pela primeira vez percebeu que a mentira estava indo longe demais. Estava enganando um homem doente e gentil. Por outro lado, sentia-se feliz por estar ali, junto dele. As semanas passaram e a situação se complicou. Os pais de Sebastian, membros de uma família nobre, descobriram sua localização e vieram ao hospital. Receberam com surpresa a notícia do casamento do filho. O pai de Sebastian, um homem de postura imponente e voz grave, encarou Luna com desconfiança inicial, dizendo: Não sabíamos que nosso filho havia se casado. Ela manteve a compostura, sorrindo com doçura. Foi algo inesperado e rápido. Um amor à primeira vista, respondeu, mantendo a fachada. Com o tempo, sua genuína preocupação com Sebastian conquistou os pais, que começaram a aceitá-la como parte da família. Quando Sebastian recebeu alta, os pais dele insistiram que o casal se mudasse para a sua mansão. Naquele momento, Luna teve vontade de contar toda a verdade, mas, além de ficar com medo da reação dos pais de Sebastian, não queria se afastar do homem que começou a amar. Eles foram conduzidos à imponente residência, uma construção antiga, mas magnificamente conservada. O quarto que lhes foi destinado era luxuoso, com móveis lindos e uma grande e confortável cama. A realidade da situação de Luna se tornava mais complexa a cada dia. Vivendo como esposa de Sebastian, ela se viu cada vez mais apaixonada por ele, envolvida em sua vida nos luxos que nunca antes experimentara. Contudo, o peso da mentira tornava-se insuportável e o seu amor por ele se aprofundava a cada dia. As noites de amor com seu falso marido eram a realização de que ela sempre sonhou em encontrar em um homem.
Ele era carinhoso e cheio de paixão. Em uma noite de amor intenso entre os dois, Sebastian falou: Não sei como era nossa vida antes, mas mesmo não me lembrando de nada, sou grato por você estar comigo, meu amor. Quando ele lhe disse isso, ela começou a chorar. Sentiu-se incapaz de continuar com a mentira. Amava Sebastian de verdade e sabia que ele também a amava. Vendo que ele ficou preocupado com ela, segurando as lágrimas, falou: Meu querido, você é o homem mais gentil e amoroso que eu conheci em minha vida. Queria que eu fosse a esposa perfeita para você, mas não sou. Quando você recuperar a memória, nunca se esqueça que eu o amo muito. De manhã, quando Sebastian acordou, Luna não estava deitada ao lado dele. Sem saber onde ela teria ido, levantou-se e viu sobre a mesinha da cabeceira um bilhete que ela deixou para ele. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, leu o bilhete. Toda a verdade sobre como Luna o conheceu e o que a levou a se passar por esposa dele estavam registrados ali. No fim, ela confessou que o amava muito e, por esse motivo, não poderia continuar com a farsa. 2 meses depois, Luna ainda chorava ao lembrar de Sebastian. Os dias tinham passado, mas o amor que ela sentia aumentava. As noites eram momentos de muito sofrimento ao lembrar dos carinhos dele em sua pele. Depois de procurar emprego em vão, conseguiu um como auxiliar de serviços gerais. Alugou um apartamento simples e tentou viver com as recordações de um amor perdido. Mas estava sendo muito difícil para ela. A saudade era imensa. Meus caros, o amor não se firma sobre uma mentira, pois a base dele é a verdade. Em uma relação amorosa, onde a confiança é primordial, uma mentira pode ser a destruição do sentimento de amor. Vocês não acham? Em um domingo ensolarado, o dia amanheceu radiante. Os pássaros bailavam no céu azul, enquanto as flores no pequeno canteiro da janela do apartamento de Luna dançavam ao sabor da brisa fresca. Luna tomava o seu café matinal sozinha, como sempre, quando a campainha soou. Ao abrir a porta, Sebastian a olhou com um amor mais intenso do que antes, dizendo: Eu a encontrei. Recuperei a memória, mas não consegui me esquecer de você. A verdade é dolorosa, mas seu amor é real. Não importa como começamos. O que importa é o que sentimos agora.
Volta para mim, pois eu te amo. Meus caros, eu só me esqueci de dizer uma coisa. O amor é verdade, mas também perdão. Os pais de Sebastian, ao saberem de tudo, inicialmente ficaram chocados. Porém, reconheceram o amor de Luna. Os dois se casaram realmente com as bênçãos dos pais dele. A mansão, que antes parecia fria sem a presença dela, agora se enchia de risos e amor. Luna, a esposa de mentira, que um dia fora uma mulher sem lar, agora era uma esposa de verdade. Tinha uma família, um lar e, acima de tudo, um amor verdadeiro. A mentira que a trouxe até ali se desfez, mas o amor perdurou para sempre.